Eu quero me apresentar um pouco para quem está aqui. Muitos não me conhecem, eu sou do Paraná, província de São Paulo, né, João Dória? Agora virou estado, faz tempo já. Mas eu nasci em Batatais. Cadê o prefeito de Ribeirão Preto? Estava aqui, agora mesmo já foi embora. Foi a Toledo. Mas sempre que me perguntam onde é que eu nasci, eu digo que é Ribeirão, porque na verdade eu nasci em Batatais. Agora, chamando Oriovisto e nascer em Batatais, fica muito, né? E ninguém sabe o que é Batatais, então não tem jeito. Bom, minha gente, eu quero dizer o seguinte, eu nunca fui político, eu sempre fui empresário, fui presidente de um grupo, deixei o grupo com 10 mil funcionários, fabricava computadores da marca Positivo, tinha escolas no país inteiro. Aí me aposentei e aí um monte de amigos resolveram me colocar nessa fria. Você tem que ser candidato, você tem que ser candidato. E eu fui ser candidato porque eu achei que eu usaria o tempo do horário gratuito na rádio e televisão para falar umas verdades que eu tinha vontade e que eu perderia feio. Acontece que eu acabei ganhando em primeiro lugar. E agora eu sou senador por 8 anos e estava conversando há pouco com o João Dória. Quando acabar, não vou ser candidato nem a porteiro de prédio, né? Chega. Uma vez só. Mas eu quero falar de reforma tributária, então. Essas duas reformas, tanto a PEC 45 como a 110, estão no Congresso Nacional há muito tempo, há mais de 3 anos. A Câmara dos Deputados discutiu a 45 e no Senado, com o senador Roberto Rocha como relator, nós discutimos a 110. E eu me opus sempre, por ser empresário, por ser economista, por ter estudado engenharia, por ser ex-professor de matemática, eu adoro números. E eu pedia sempre ao Roberto Rocha, me dá um exemplo, se eu montar uma fábrica de bicicleta, como é que eu calculo aí com a sua PEC, quanto é que eu vou pagar de imposto? Ah, isso depende de lei complementar, isso depende disso, isso depende daquilo. Falta número, falta coisa palpável, falta coisa objetiva. Eu digo, olha, não é porque nós vamos misturar na linha vertical impostos federais com impostos estaduais e municipais que isso vai virar uma solução. Nós temos uma tradição desde 1800 e pouco de ter impostos federais, de ter impostos estaduais, de ter impostos municipais. É verdade que muitos países usam o IVA, claro que é verdade. Aqui na América do Sul, a maioria usa IVA. A Argentina tem o segundo maior IVA, com 21%. O Uruguai tem o primeiro com 22%, depois vem o Chile com 19%. Mas a média na América Latina do IVA é de 9%. O do Brasil, sendo soma de vários impostos, de várias alíquotas, deve ser alguma coisa ao redor de 25, 27. Vai empatar com o maior IVA do mundo, que é o da Ucrânia. Os efeitos disso na prática são terríveis. Eu quero falar de números. Fazer discurso apaixonado é fácil. Se vocês quiserem, eu faço um discurso que até choro. Mas não é o caso. A questão de tributos é questão de conta, é questão de objetividade. Aí o meu colega congressista Aguinaldo disse que o texto da reforma não está pronto ainda. Claro que eu não posso falar sobre aquilo que ainda não existe. Não vou criticar em nada. As críticas que eu vou fazer aqui, Aguinaldo, não é do texto que você vai fazer. É dos textos que existem lá no Congresso, tanto da 110 como da 45. São 2 horrores. É um salto no escuro. Ninguém sabe o que vai acontecer. A 110 tem 154 interferências na Constituição. É um negócio de doido. Não é? Eu não consigo entender. E eu cheguei lá, peguei isso, falei, meu Deus, eu estava chegando. Eu tenho que ser capaz de entender isso. Eu sei pensar, eu dei aula de matemática, eu estudei economia. Não é possível que eu não entenda. Peguei um calhamaço assim, caiado, e fui estudar. Tudo remete à Constituição, remete à Constituição. Peguei 2 advogados para me ajudar. Fiquei quase um mês lendo aquilo. A conclusão é a seguinte, uma coisa que ninguém entende, é difícil de criticar, não é? Mas fala-se muito essa questão de tributar o consumo, não é? O consumo, que é regressivo. A melhor maneira não é fazer cashback, deputado. Me perdoe, eu não posso acreditar em cashback. A primeira grande dificuldade de cashback é quem é pobre. Ah, não, todo mundo vai. Você disse que vai devolver para o Dória também. O Dória não precisa. Mas definir quem é pobre é um grande problema. Quem ganha 2 mil é pobre, quem ganha 3 mil é pobre. A classe média, como já disse o Caiado aqui, vai se ferrar solenemente nisso.
E aí eu vou para número, que é a coisa que eu gosto. Você pega uma escola particular hoje, o que ela paga? R$ 3,65, que ela opta pelo cumulativo, no PIS/COFINS, e paga mais 5%, ou até menos em algumas cidades, de ISS. Uns 12, né? Vai para R$ 8,65 no máximo. R$ 8,65 no máximo. Isso eu posso falar de cadeira, porque a minha vida inteira eu trabalhei com escola. Vai passar para 25. Ah, mas ele vai se compensar de créditos de IVA. Que crédito? Salário de professor não dá crédito. É GIS, GUSP, quadro negro, é assim que faz escola. Ah, tem o crédito da energia elétrica. Tem, tá, um créditozinho. Você vai para a agricultura. Eu tive com a turma do agronegócio. Falei lá um bom tempo com eles, bem mais do que o que eu tenho aqui. Estão todos contra. Estão todos contra. E por que estão contra? Eles têm uma equipe de especialistas, de contador, de gente que faz conta, que tem número, que aplicaram essas reformas aos seus produtos. Aumenta o preço de tudo. Ah, mas eles vão ter crédito. Eles consideraram os créditos. Que crédito que eles têm? Chuva não dá crédito, sol não dá crédito, terra não dá crédito, mão de obra não dá crédito. Aí você compra um saco de semente de soja e planta. Para um saco de semente de soja que você planta, você colhe 80. Tem crédito de 1 e vai pagar sobre 80. Ah, mas tem o combustível do trator, tem o defensivo agrícola, tem isso, tem aquilo. Eles fizeram as contas. Fizeram as contas na ponta do lápis. São gente séria. Técnicos, não são políticos, são técnicos. E a coisa não passa, não vai. Vocês vão ter grandes problemas na Câmara dos Deputados para aprovar essa reforma. O agronegócio está contra, eu posso dizer para vocês com tranquilidade, isso que eu tive com eles muito tempo. A Frente Nacional dos Prefeitos está contra, eu debati isso com o Fernando Haddad e com o Bernardo Api, lá em Brasília, tinha mais de 300 prefeitos lá, e estava lá o Edivaldo, que é prefeito de Aracaju, que é o presidente da FNP, são contra, porque os municípios não confiam nessa história de receber fundo, e eles estão muito certos. Se eu fosse prefeito, eu não confiaria também. Esse passeio do dinheiro, imagine o custo para arrecadar isso, imagine esse cashback, meu Deus. Isso é uma coisa nonsense. Pegar e ter o nome e o CPF de cada um, ver quanto é que cada um ganha e devolver. Para que isso? É só não tributar o arroz, o feijão, sabe, o sal, o açúcar. Tira o tributo desses gêneros básicos. Pronto. Não tem que dar volta, não tem que ter passeio. Isso é fazer o cidadão ficar na mão do governo. Ah, vou receber o trocadinho. É aquilo que o Caiado falou. Aí é que o cara não sai do programa social mesmo. Não é? E outra coisa, mesmo o pobre, quem que vai financiar o cash flow dele? Porque ele vai pagar primeiro o feijão mais caro, muito mais caro, e vai ter que esperar até o governo fazer as contas para devolver para ele. Isso vai demorar 6 meses. Nesses 6 meses ele não vai comer feijão, vai passar fome. Não é? E daí, sabe, não é realista. Não é realista. Fazer discurso é fácil. Todos nós queremos reforma tributária, todos nós somos patriotas, todos nós queremos também reforma política, todos nós queremos reforma do judiciário, todos nós queremos um Brasil ideal. Agora, vamos fazer isso falando português que todo mundo entenda. O Plano Real foi um sucesso porque era uma coisa simples. Todo mundo entendeu, todo mundo comprou a ideia. Essas reformas tributárias que estão aí, a 45, a 110, é uma coisa de... Se nós já temos um manicômio tributário hoje, como diz o Geraldo Alckmin, nós vamos ter 2. Porque o prazo de transição é longo, não é? Então, eu acho assim, nós temos uma proposta, eu critiquei tanto essas reformas que estão aí, e o que o Roberto Rocha me dizia, você critica, mas não propõe. Então, nós propusemos Simplifica Já, que é a PEC 46. Está acabando o meu tempo, mas em meio minuto eu explico a PEC 46 para vocês, porque ela é a mais fácil de todas. O que nós estamos propondo? Unificar no Brasil inteiro a legislação do ICMS. Uma única legislação. São 26 ou 27 legislações hoje com o Distrito Federal. Uma única. Unificar a legislação do ISS, 5.600 e poucas legislações. Manter a autonomia de estados para fixar suas tarifas, manter a autonomia de municípios para gerir os seus impostos e fixar suas tarifas. Isso já daria uma limpeza, uma facilidade enorme. Esses problemas todos que acontecem com o ICMS hoje deixaria de existir, porque também nós vamos usar tecnologia,
Também o empresário vai deixar de ser responsável por calcular o seu imposto e 5 anos depois a Receita voltar e querer cobrar multa e correção monetária, porque acha que ele calculou errado, mas só 5 anos depois que ela acha. A responsabilidade do cálculo vai ficar por conta de um software, que será a responsabilidade dos governos. Isso tudo tem solução. E os municípios também vão poder fixar os seus ISS dentro daquela faixa que já é hoje, de 2,5 a 5, que é o que acontece. Então, eu acho que dá para simplificar, é um primeiro passo. Os impostos federais depende muito, o Everaldo Maciel é claro nisso, depende muito mais de regulamentação. Pega imposto de importação. Quem importa coisa nesse país sabe o inferno que é. Precisa fazer PEC para mudar isso? Não precisa. Isso a Receita Federal, com regulamento, resolve. Resolve. É muito mais coisa infraconstitucional do que boa vontade, acabar um pouco com a burocracia, limpar um pouco isso. Agora não fazem, daí ficam querendo fazer uma revolução, sabe? Eu acho que nós temos que fazer muitas pequenas coisas, simples, que todo mundo entenda, que garanta que a reforma tributária não vai onerar mais. Essa que está aí vai onerar e muito. E é tudo que o PT quer, é tudo que o Haddad quer. Conheço o Haddad de outros carnavais, conheço essa política de muito tempo. E não é por aí. Não vai passar. Não vai passar na Câmara dos Deputados. Eu não sou deputado, vocês conhecem muito mais do que eu. Estou sendo muito bobão aqui de dizer que não vai passar perto de vocês dois. Mas eu conheço muito deputado e converso com muito deles. Acho que não passa nem na Câmara dos Deputados. Mas se chegar no Senado, de lá eu entendo um pouco. Assim como a 110 ficou 2 anos sendo discutida e não conseguiu nem ser votada na CCJ, porque a gente não dava quórum, né? Sabe, nós temos que ir para uma coisa mais simples. A 46 é simples, são 2 itens, e a gente cria só uma tributação sobre os novos serviços, iFood, etc., de alta tecnologia, que pode beneficiar um pouco quem emprega muita mão de obra. É uma coisa simples, muito bem trabalhada, muito bem estudada, enfim, não está sendo discutida, está protocolada, mas só se discute aquilo que o Ministério da Fazenda quer, contratar o Bernardo Api. Bernardo Api é autor de uma dessas propostas, né? E a 46 não está sendo nem discutida. Está lá. Eu falo com o Rodrigo Pacheco, que é meu presidente, não vamos começar a discutir isso agora, senão dá a impressão que nós vamos brigar com o governo. Digo, olha, pensar não é brigar, vamos discutir. Estamos tentando convencer, vamos ver o que vai dar. Muito obrigado. Desculpa, passei um pouquinho aí, né? Obrigado, senador.